Querido, Deus não quer que você assuma o lugar de Deus. Ele quer que você descanse e com os teus olhos contemple o próprio Deus agindo em todas as coisas. Alguns anos atrás, nós vimos uma das maiores afrontas ao cristianismo. No carnaval de um determinado ano, eles puseram a imagem, uma pessoa como se fosse a imagem de Jesus Cristo, sendo arrastado por uma outra pessoa que representava Satanás. Aquele carnaval foi desastroso. Porém, todos nós cristãos nos indignamos, ficamos irados, porque nós não vemos ninguém brincar com o símbolo, por exemplo, do Islã. Ninguém vê uma brincadeira ou uma exposição com o símbolo dos muçulmanos. Mas nós vimos uma afronta ao cristianismo, quando aquele homem arrastava o Cristo todo ferido e com ofensas ele dava gargalhada e parecia que estava sobremaneira vencendo. E eu me lembro que naquele ano eu comecei a orar a Deus, pedindo que o carnaval acabasse, pedindo que Deus mandasse chuva, pedi que carros alegóricos quebrassem. Eu orei a Deus pedindo, e de maneira indignada, Fran, que de alguma forma Deus intervisse e aquilo fosse terminado peremptoriamente. E Deus me deu uma palavra, irmãos. E eu quero dividir isso com vocês hoje. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmo, capítulo 37. Salmo 37, por favor. Todos acharam? Salmo capítulo 37. Diz assim o texto bíblico, no verso 1. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Verso 2. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Verso 3. Eu queria pedir que você sublinhasse na sua Bíblia, se você tem uma caneta. Na minha eu marquei, que foi a resposta à palavra que Deus me deu. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Verso 6. Fará com que sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. O versículo 7, ele ainda confirma: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os maus desígnios. Verso 8. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? Essa foi a resposta que Deus me deu. Irai-vos, mas não pequeis. Irmãos, eu quero ressaltar que nesse texto que lemos, 3 vezes Deus diz para não nos irarmos. 3 vezes ele diz: não se irrite.
Ele diz no verso 1, ele diz no verso 7 e ele diz no verso 8. Não se irrite. A ira, ela não opera a justiça divina. Quando nós nos iramos, a justiça de Deus, ela não opera. Todos nós, discípulos de Jesus, precisamos confiar que a nossa justiça vem da parte de... Então saca o teu dedo de profeta e fala para o seu irmão, não te ire, porque a tua ira não opera a justiça de Deus. Agora diga para ele, confie no Senhor e descanse no Senhor. Irmãos, o texto bíblico diz que nós devemos duas coisas importantes. A Bíblia diz assim, exatamente assim, que nós temos que confiar no Senhor e fazer o bem, independente do que esteja acontecendo. Você deve depositar sua confiança no Senhor e continuar fazendo o bem. O cuidado que nós temos que ter é para não operarmos na nossa justiça conforme os nossos olhos e nossos sentimentos. Porque o que vemos e o que sentimos pode estar eivado de erro. Mas aquele que não dorme, o guarda de Israel, aquele que vê o amanhã, aquele que sabe de todas as coisas, ele sabe como atuar e operar em cada circunstância. Em cada circunstância, ele sabe operar, ele sabe agir da melhor maneira possível. E então, naquele ano, enquanto eu orava a Deus, pedindo que acabasse o carnaval, que fosse exterminado aqueles que se levantaram contra Deus, eu pedi a Deus que ele exercesse justiça. A palavra que Deus me deu foi, irai-vos e não pequeis. Você pode até ficar irado, mas fique tranquilo, confie no Senhor. Então, na minha reclamação, na minha murmuração, Deus continuou ministrando sobre mim, falando com o meu coração. Ele disse que eu não deveria me queixar a respeito do carnaval. Ele disse que tem muitas coisas na minha vida que eu não deveria me queixar e reclamar. De certa forma, depois daquele diálogo que eu tive com o Espírito Santo, eu vou confessar para os irmãos que muitas coisas eu parei de ficar me queixando, porque eu precisava aprender a confiar em Deus, a descansar em Deus. Escute que eu vou te dizer uma coisa. Tem muitas coisas que você passa na sua família que você precisa aprender a confiar e descansar em Deus. Tem muitas coisas que você passa no seu trabalho que você precisa confiar e descansar em Deus. E tem muitas coisas que na igreja você precisa aprender a confiar e a descansar em Deus. São 3 âmbitos ou 3 ambientes que Deus ministrou que eu deveria, de certa forma, acelerar o processo de aprendizado, porque poderia me consumir e me deixar tão estressado, parece que eu queria ocupar o lugar de Deus. Você já viu quando tem coisas que o interesse maior é de Deus, mas nós tomamos partido? Querido, Deus não quer que você assuma o lugar de Deus. Ele quer que você descanse e com os teus olhos contemple o próprio Deus agindo em todas as coisas. Ele quer que você aprenda como discípulo a confiar no teu Deus. É um exercício de fé, irmãos. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E qual é a fé que é operosa? É aquela fé que nós aprendemos a pôr em prática aquilo que aprendemos. E a vontade de Deus é que nós aprendamos a descansar e confiar nele. Amém? Amém? Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Aplauda ele bem forte. Diga para o seu coração, para você mesmo, eu preciso aprender a confiar e descansar em Deus. Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família, Ele cuida da minha casa, Ele cuida dos meus negócios.
Quando você descansa nele, ele cuida de você. Amém? Então, nesse diálogo, Deus disse que tem uma coisa que eu deveria me queixar, que eu deveria reclamar, não do carnaval, não do que estavam falando, a afronta do nome de Jesus, porque ele tem todo o poder, porque ele é Deus, ele é Senhor. Mas tem uma coisa que Deus falou assim: meu filho, eu vou te ensinar do que você deve se queixar. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39. Por favor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39. Olha o que diz o texto bíblico. Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Em uma outra versão diz: do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Aqui está algo que Deus me apontou naquele diálogo que eu estava tendo com ele, do que eu deveria me queixar, dos meus próprios pecados. Porque só tem uma coisa que faz separação entre Deus e nós: é o nosso pecado. E se eu estiver em comunhão com Deus, se você estiver em comunhão com Deus, você aprende a confiar a sua vida full time, 100% nas mãos do Senhor, e não vai querer retirar para fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões ou agir em defesa própria. A coisa é tão séria, Anivaldo, que a Bíblia diz que se alguém te ferir num lado do rosto, você vai arrebentar o cara, você deve oferecer também o outro lado da face. E eu tenho que confessar que isso não é fácil. Isso não é fácil. Se alguém te pedir a tua túnica, você deve dar a sua capa. E se alguém te chamar, Aparecida, para andar 1 milha, vá com ele 2. O que a Bíblia está dizendo? Meu filho, não te preocupe. Aqui na terra você não tem perda. Aqui você não tem perda. Aqui você tem aprendizado contínuo. Deus está nos lapidando como discípulos de Jesus, como nos portar, de maneira a confiar plenamente no Senhor. A pergunta que Jesus fez para um homem que precisava de uma cura e vivia angustiado com isso: o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus te faça? Aprenda a confiar e a descansar nele. Só tem uma coisa que você deve se queixar: de si próprio. Nós temos um grande problema, que nós costumamos nos queixar do próximo. Eu me queixo do irmão que chega atrasado, eu me queixo do irmão que não ora, eu me queixo do irmão que não lê a Bíblia, eu me queixo do salário que atrasou, eu me queixo de tudo, mas do que eu deveria me queixar realmente eu não me queixo: dos meus próprios pecados. Por que Deus deixou isso nas Escrituras Sagradas, em Lamentações de Jeremias 3,39? Porque Deus sabe que quando eu usar como parâmetro e paradigma a minha própria vida, eu me torno um cristão melhor. Se eu me queixar dos meus próprios pecados e eu me consertar, eu vou desfrutar de uma intimidade mais apurada com Deus. Porque a única coisa que me separa de Deus é o meu próprio pecado. Apenas o meu pecado me distancia de Deus. E aí Deus continuou falando comigo naquela ocasião, naquele momento. Deus, de uma maneira poderosa, Ele me levou ao livro de Efésios, cujo tema da mensagem de hoje faz jus. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, se você puder abrir aí por gentileza, capítulo 4, verso 26. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que o texto está dizendo? Se você se irar, não deixe esta ira tomar conta de você ao ponto
de passar 24 horas e você vê o dia amanhecer novamente, irado. Primeiro, que se você ficar tanto tempo sob o efeito desta ira, você vai atrair doenças psicossomáticas, doenças emocionais. Você já viu um casal que briga e deita na cama, brigado? Esse casal, a tendência é de que esta noite seja uma das piores noites desse casal. Se esse casal deixar o sol amanhecer, o sol, a clarear o sol, e eles continuarem brigados, a chance de vir um divórcio é grande. É só você analisar, conversa com os casais que já se separaram. Quando vocês brigavam, vocês faziam a pazes com quanto tempo? Ah, a coisa era feia. A gente brigava, ficava semanas sem se falar. Ah, quando eu brigava, sabe o que eu fazia? Eu não queria mais fazer a janta, eu não queria mais fazer o almoço, eu já deixava logo de cozinhar a irmã Fátima. Eu já não lavava a roupa, mandava ele se virar. Ah, quando a gente brigava, eu vou te falar, eu saía de casa, nem bom dia eu dava, nem boa noite eu dava. Ah, quando a gente brigava, sabe o que acontecia? Eu xingava ele de tudo quanto era nome. Xingava ela de tudo quanto era nome. Quando a Bíblia diz, você é humano, você em algum momento da vida você vai ficar irado. Mas a Bíblia está dizendo, não ponha o sol sobre a vossa ira. Não permita que dure tanto que venha o amanhecer e vocês ainda permaneçam brigados. Se isso acontecer com um filho, o seu filho vai sair naquele dia de casa e ele vai fazer coisas que te provoquem. Ainda mais, de maneira mais intensa. Provavelmente as decisões que aquele filho vai tomar naquele dia, quando ele deixar o seu lar, serão decisões que vai te afrontar, talvez, para o resto da sua vida. Fazer opção por homossexualismo, fazer opção para usar drogas, fazer opção por ir para a noitada, fazer opção por andar com pessoas de caráter duvidoso, fazer opção de dilapidar o que possui. Essa noite, eu me lembro de um amigo que ele foi muito ríspido com a filha, e a filha saiu à noite de casa, a primeira coisa que ela fez foi desligar o celular. E aquela noite, eles eram cristãos, ele pastor, aquela noite ela saiu de casa e disse, eu vou para o candomblé. E ela foi para um candomblé. E passou a noite no candomblé. Quando saiu, ela disse que foi para um baile. Saiu brigado com o pai, tudo que ela não podia fazer, porque o pai, óbvio, não deixava e era instrução da caminhada cristã para ela, ela fez tudo o oposto. Eles deixaram o sol clarear debaixo de um ambiente de conflito, de briga, de ira. Se você tiver um amigo e você teve uma discussão acalorada, inflamada, e você não tiver humildade de ligar, pedir perdão, ou ir até ele, pedir perdão, reconciliar, é possível que essa amizade nunca mais seja a mesma. Não se põe o sol sobre a vossa ira. É um ensinamento bíblico para todos nós discípulos de Jesus. Se você pecar, se você se ferir diante de Deus por causa do teu pecado, do que se queixa o homem? Se queixa do seu próprio pecado. Mas se você irá pecar e não se reconciliar com Deus rapidamente, deixar o sol vir, passar uma noite, aquele primeiro dia, ele é crucial para determinar se você permanece firme na presença de Deus ou se você faz um monte de bobagem. Já viu que a Bíblia diz? Um abismo chama outro abismo. Um buraco chama outro buraco. Você primeiro briga com Deus, fica chateado com Deus. Deixa o sol clarear, passa muito tempo brigado com Deus. No dia seguinte, você já não sente mais a mesma alegria, já não quer ler a Bíblia, já não vai orar, não vai na célula,
você não vai na consagração, não vai na escola bíblica dominical, você passa a ter um comportamento de um filho ingrato, um filho pródigo, que queima tudo que recebeu ao longo dos anos na presença de Deus. Por isso, a palavra de Deus vem dizendo: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Amém? Agora, eu quero trazer um exemplo para os irmãos de um dos maiores personagens bíblicos. Do mundo antigo, é o maior nome. E ele foi um dos homens que se irou e marcou a sua própria vida e a vida do povo judeu por causa de um dia de ira. Tem um filme, eu não sei se vocês já assistiram, chamado Um Dia de Fúria. Quem já assistiu esse filme? Não? Já assistiu? Um Dia de Fúria. O cara acorda e naquele dia parece que tudo dá errado para ele. Até uma Coca-Cola, ele vai comprar uma Coca-Cola, aquilo me marcou. Ele vai comprar uma Coca-Cola. Tantas lojas para ele entrar. Ele entra numa loja que a Coca-Cola tem quase o dobro do preço. E ele fica tão indignado, naquele dia, tudo dá errado para ele. Mas ele faz escolhas que vai maximizando os problemas dele. E chega, você sabia que a palavra adicto, uma pessoa que é adicta, é aquela pessoa que ao longo da sua história, muitas coisas deram errado para ela. E o final, o fundo do poço, é nas drogas. E o adicto, um conjunto de decisões erradas que tornaram sua vida mais difícil. Decisões continuadas que vai levando ela cada vez mais para o buraco. E a Bíblia já dizia isso. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um problema vai chamando o outro. A pessoa sai de casa brigado com a mulher, vai pegar o ônibus, perde o ônibus, no outro pega o motorista, fala uma gracinha, ele já começa a querer discutir. Naquele dia ele desce, chega no trabalho, vai bater o ponto, já bate com atraso. Por alguma razão, alguém do trabalho pega a sua ferramenta e é um dia de cão, é um caos. Aquele dia a pessoa acorda e ela já diz assim: eu acordei hoje com o pé esquerdo. Hoje foi um dia terrível. Cuidado, para que você não se coloque nessa posição. Eu quero falar a respeito deste personagem bíblico maior. E o seu momento de ira desencadeou uma série de problemas. Vamos ler? Êxodo, por gentileza. Êxodo, vamos ler os versículos iniciais, depois nós pularemos. Amém? Êxodo, capítulo 32. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos, de suas filhas, e tragam a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Só um minuto, gente. É quase inacreditável que Arão, que andava com Moisés, que teve tantas experiências com Moisés, aceite
a pressão do povo para conduzi-los ao erro, a adorar um Deus estranho que eles acabaram de criar. Mas eu quero chamar a sua atenção. O povo estava irado com a demora de Moisés. A demora de Moisés provocou o povo a ficar irado e criar um subterfúgio. Guarde o que eu vou te dizer. Nunca, no dia da sua ira, tome decisões. No dia da tua ira, nunca participe de uma reunião decisória de algo, fechar um negócio, por exemplo. E nunca, num dia de ira, você vá questionar ou resolver problemas pessoais com alguém que você tem algum tipo de diferença. O dia de ira, o dia que você está chateado, não é o melhor dia para você tomar decisões. Porque do original, ira é cabeça quente. Então, se você olhar lá onde nós iniciamos, no capítulo 37, a palavra para traduzir a ira é cabeça quente, é esgotamento. A palavra que traduz a ira, eu já estou com dificuldade de enxergar, tá, gente? Olha que coisa. Eu estou precisando de óculos. Por favor, alguém me ajude. Vou fazer igual o Fran. Obrigado, Fran. O Fran está com óculos e quando ele vem pregar, ele fala, eu tenho que acender a luz. Gente, e é de verdade. A médica disse que após os 40 anos, as nossas vistas demonstram sinais de cansaço. Nem parece que eu tenho 18. Ai, Deus. Do original é exatamente isso. Olha só, quando ele diz assim, irai-vos, no hebraico a ideia de repetidas vezes, né, de irritação, é para você ficar frio. Não deixe sua cabeça quente, é para você ficar frio. Então, o ambiente que você deva usar para tomar decisões é ambiente que você esteja de cabeça fria. De preferência, tome decisões no período da manhã, que é um período que a sua cabeça está refletindo bem, que você está descansado ainda. Se você vai tomar decisão à noite, é um período que você está esgotado, sua cabeça já está quente de tudo que você resolveu durante o dia, de todos os problemas que você já passou. Então, aqui fica a dica. Tome decisões na parte da manhã. Se você vai fazer uma reunião de negócios, participe da reunião na parte da manhã. É o período que a sua cabeça está funcionando bem. Você consegue discernir bem o que está acontecendo. Depois do almoço, você está com a barriga cheia, já está cansado, esgotado. Depois de um dia como hoje, suado, cansado, você não vai tomar decisão sábia. Amém? Então, veja, nós estamos diante de um texto que o povo irou-se por causa da demora de Moisés. Escute, toda vez que você for fazer algo, que você for fazer uma entrevista de emprego, se for tomar uma decisão, e isso estiver demorando, você precisa respirar, beber um pouco de água fria, manter a calma, porque a precipitação do povo foi por causa da demora. A alteração, a ira, altera a sua condição de ter paciência. Você já viu que tem gente que fica logo ansioso e estressado? Com tudo que diz respeito a algum tipo de demora. Vai conversar com a pessoa para orar, para casar, né? Vamos orar para a gente começar um relacionamento. Nossa, Deus te usou, varão. Obrigado, muito obrigado. Vai orar
E a pessoa começa a demorar para responder. Às vezes, a pessoa é uma bênção. É ela que Deus escolheu, é ela que vai te fazer feliz. Mas a pessoa não tem paciência. O que acontece? Ela se antecipa, olha, me desculpe, eu acho que eu cometi um erro. E abre mão. Perde, talvez, a melhor oportunidade da vida. Por quê? Não teve paciência. A irritação faz com que as pessoas percam a paciência. E uma das coisas que o servo de Deus, a serva de Deus tem que ter é paciência. A gente até brinca, né? Tu tem que ter a paciência de Jó. Por que tu tem que ter a paciência de Jó? Porque a precipitação não é de Deus, a ansiedade não é de Deus. O que diz o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou os ouvidos para mim e atendeu o meu clamor. Amém? Você já viu quando você não está conseguindo dormir? Isso é provado, tá, gente? A melhor coisa a fazer é você começar a imaginar que há carneirinhos pulando a cerca, e você com paciência vai contando um a um, até que você passe a ter paciência, o sono vem, e é sério. Ninguém consegue dormir sob estresse, sob o domínio do estresse, ansioso. É por isso que o Salmo 4, verso 8 diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Amém? Tenha paciência. Não se irrite. O povo ficou achando que a demora de Moisés estava muito grande. E aí pediu que Arão, e aí me chama a atenção a atitude de Arão, um líder experimentado, Washington, um líder que teve as experiências junto com Moisés e cede os apelos à irritação das pessoas. Cuidado para você não ceder os apelos da sua família. Cuidado para você não ceder os apelos das pessoas do seu trabalho. Me lembro que no trabalho da Priscila, uma vez, eles reuniram, no meu trabalho também uma vez reuniram, para jogar na Mega Sena, a Mega da Virada. E todos diziam, segunda-feira nós não vamos vir trabalhar, que nós iremos ficar ricos. E aí houve aquele rebuliço. Cuidado com a pressão do ambiente de trabalho. Te faz pecar. Te faz declinar da fé. Te faz declinar da posição que Deus te constituiu. Eu fico estarrecido com a atitude de Arão, de aceitar. E ele disse assim, pede suas mulheres, seus filhos, todos peguem os cordões, os anéis, os brincos. E ele fez de uma obra de fundição. Em uma versão diz que ele jogou no fogo e saiu aquele bezerro. E começaram a adorar, afrontando ao Deus Todo-Poderoso. Agora, venha comigo, leia comigo por gentileza. Por gentileza, verso 9. Disse o Senhor a Moisés, no verso 9 do capítulo 32 de Êxodo, por favor. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que minha ira acenda contra eles e eu os destrua, pois farei de você uma grande nação. Verso 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, chamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque daria aos egípcios, foi a intenção maligna que ele os libertou para matá-los no monte e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a tua herança para sempre.
Olha o que Moisés usa de argumentação com Deus. A promessa que Deus tinha feito a Abraão. Olha que coisa interessante. Deus estava irado com o povo. É curioso, né? Porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus, mas a ira de Deus restaura a justiça. Eu vou repetir isso. A ira dos homens não produz a justiça de Deus, mas a ira de Deus restabelece a justiça. E aí o Moisés, ele argumenta com Deus. Acompanhe comigo, por gentileza, porque nós já vamos pular para o verso 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos o que ele foi buscar, as tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Eu quero que você grife o versículo 16. As tábuas tinham sido feitas por? As tábuas tinham sido feitas por? O que nelas estavam gravadas foram escritas por Deus. O Moisés, quando sobe o monte, intercedendo pelo povo, as leis já estavam prontas. E lá ele passa um tempo na presença de Deus. O próprio Deus fez as tábuas da lei para Moisés. E quando ele pega as tábuas, está lá na comunhão com Deus, na intimidade, vivendo aquela experiência, Deus fala, olha, o povo se corrompeu lá embaixo. E acende a ira de Deus. Você já viu uma pessoa que você está orando por ela e Deus começa a abençoar essa pessoa? Você começa a orar, as coisas começam a dar certo. Antes dava tudo errado, mas aí tu começa a orar, as coisas começam a dar certo. Deus começa a abençoar. A pessoa organiza a vida espiritual. A pessoa passa a sentir a presença de Deus. Ela passa a servir a Deus. Deus abençoa aquela que não era casada, casa. Aquele que não era casado, casa. Não tinha casa, Deus abençoa dar a casa. Deus abençoa dar o carro, Deus dá o trabalho, Deus dá os filhos, inclusive para pessoas estéreis, Deus dá filhos. Deus, irmão Domingos, começa a restabelecer a vida da pessoa, começa a abençoar por todos os lados, assim como foi com Jabes, abençoou muitíssimo de todos os lados. E aí, num determinado momento, a pessoa se esquece de tudo que Deus fez. Ela abandona a gratidão e ela vira as costas para Deus. E começa a viver de que forma? De maneira dissoluta, como filho pródigo, torrando tudo que Deus fez por ela, como Deus perdoou os pecados, como Deus restaurou a vida. E ela passa a adorar os bezerros do mundo. Você já viu uma pessoa que se converte e ela é liberta? Lá pelas tantas, ela volta com as práticas que ela tinha do mundo, lá no mundão. Acende vela, põe ferradura atrás da porta. A pessoa volta a ouvir aquelas músicas que ouvia antigamente. A pessoa passa a ouvir o horóscopo antes de sair de casa. A pessoa volta às práticas que ela tinha anteriormente, acendendo a ira de quem? De Deus. Foi mais ou menos o que aconteceu com Moisés. Aí Deus disse, Moisés, desce, que o povo se corrompeu. O Moisés desce. Já tinha orado pelo povo. Oh Deus, não queima não, não mata não. Não mata não esse povo obstinado de coração. É o povo que tu resgataste, Deus. Olha tudo que tu já fizeste. Abriu o mar vermelho, né? Livrou das pestes, etc, etc, etc. Os egípcios vão dizer que o Senhor fez tudo aquilo, livrou para matar aqui agora. Aí Deus fala assim, caramba, eu nunca vi um homem com uma argumentação tão forte. Tá bom, vou matar não. Mas desce agora, Moisés.
desce agora. Ele desce. E ele vem com as tábuas que Deus escreveu dos dois lados e deu para ele. Olha o comportamento de Moisés quando vê o povo corrompido. Leia comigo, por gentileza, o verso 17. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. O 18. Eu vejo com os meus olhos Josué e Moisés conversando, descendo. E aí respondeu Moisés: não, Josué, isso é cântico de vitória. Não é canto de derrota, não. Mas eu ouço som de canções. O povo está cantando. No 19, quando Moisés se aproximou do acampamento, de cara ele viu o bezerro. E as danças, aí o texto diz, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Dá uma olhadinha para cá rapidinho. Quem deu as tábuas para Moisés? Deus. Quem escreveu nas tábuas? Deus. Cuidado com quem você anda. Porque quem você anda pode te levar a um extremo de você quebrar aquilo que Deus te deu. Cuidado com quem você escolheu se associar. Porque dependendo da pessoa, ela te leva a um nível de desgaste e de ira que você não consegue manter aquilo que Deus já te deu. O Moisés ficou tão irado que ele pegou as tábuas e quebrou. Ele ignorou que foi Deus quem lhe deu. Ele ignorou que foi Deus quem escreveu. Tamanha ira. Quando uma pessoa está irada, ela perde a noção. Ela surta. Eu já tive a experiência de ver gente surtada. Gente surtada encara, o cara magrelinho encara um tipo Anderson Silva. Alex Poitin fica brabo. Gente irada fica valente, quer brigar com todo mundo, já viu? O cara é idoso, não aguenta um assopro, mas na ira ele quer enfrentar todo mundo. Até o Anderson Silva e o Alex Poitin. Eu já ouvi uma história do Alex Poitin que diz que quem bate nele se machuca. E é sério isso. A gente, quando está surtado, uma pessoa surtada, ela ignora 20 e poucos anos de casamento e bota tudo a perder. Uma pessoa irada, ela esquece que pagou o carnê do carro, uma Bíblia, 48 parcelas, 60 parcelas, e um momento de ira ela vai e quebra o carro, que passou a vida toda pagando. Eu já vi alguém tocando fogo no carro, que passou a vida toda pagando. Um momento de ira, eu já vi isso, a pessoa derrubando casa, que construiu a duras penas. Uma pessoa irada quebra e joga fora tudo que Deus já deu para ela ao longo dos anos. Saca o teu dedo de profeta, aponta para a pessoa do seu lado e diga: irai-vos, mas não pequeis. Cuidado com quem você decidiu andar, porque pode te levar a um extremo e você desvalorizar tudo que Deus te deu até o dia de hoje. Me lembro do casal que a gente acompanhou, eles construíram um patrimônio grande, os dois juntos trabalhavam. Ele contador, ela empresária, e construíram um grande patrimônio. E os dois começaram a brigar, desavença. E brigando começaram a dilapidar o patrimônio. Tudo que Deus deu ao longo dos anos, tudo que Deus deu ao longo dos anos, foi desfeito em fração de meses. Porque estavam surtados os dois, irados um com o outro. Não conseguia conversar. O Moisés quebra a tábua. Leia comigo, por gentileza, verso 20. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo.
Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem. Botou eles para beber o pó do bezerro. O que isso conota, irmãos? A ira faz você fazer coisas que uma pessoa normal não faria. Eu já vi pai irado pegar o filho e botar para comer cigarro. Eu já vi. Você já viu? A irmã está balançando a cabeça. Já viu, irmã? A irmã comeu. Te fizeram comer o cigarro? A mãe dela, olha só. Irmãos, eu já vi o pai pegar o menino bebendo no bar e ele quebrou a garrafa no filho. Eu já vi a mãe pegar um cabo de vassoura e quebrar no filho, irada. Colher quente botar na mão, né? Porque furtou alguma coisa na escola. O Moisés, ele pegou o bezerro, destruiu no fogo, fez virar pó, jogou na água e fez os israelitas beberem a água. O texto está dizendo isso aqui, irmãos. Não é abuso não, não é abuso de autoridade não, está escrito. Leia comigo, no verso 21. E perguntou a Arão, o que lhe fez esse povo para que você levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não te enfureças, Moisés, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Ele quer dizer que ele sentiu medo. Ele quer dizer que sentiu medo do povo, a pressão. Cuidado que na pressão você faz coisas que não gostaria de fazer. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduza, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então ele lhe disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os a mim. E o povo trouxe. Eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. No texto acima ele diz que fundiu com ferramentas. Aqui ele está dizendo, aí aconteceu tudo isso, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro, Moisés. Já viu, irmão? O irmão é uma bênção, um líder. O irmão é uma bênção, está caminhando e lidera. Mas aí começa a perder as estribeiras e começa a fazer coisas que não deveria. E aí quando você indaga, meu irmão, por que você fez isso? Por que você postou aquilo? O que está acontecendo? A pessoa, não, eu fui impulsionado, meus amigos, eu não sabia o que fazer naquele momento, por isso eu postei, por isso, olha, eu comprei, eu não deveria comprar, agora eu não posso pagar, não, por isso eu vendi, não deveria vender, olha, por isso que eu não fui. E era o período de ir buscar a Deus no retiro e eu fui para o carnaval. Era o período de eu estar com os irmãos na igreja, clamando, orando, lá na reunião de sexta-feira com a Almerinda. Mas aí eu fui enganado, fui para o aniversário. Cheguei lá, era uma festa do candomblé. Eu deveria estar com os irmãos na célula, mas aí veio uma amiga, me chamou para o aniversário dela, eu não sabia. Quando eu cheguei lá, era uma festa mundana, com funk, com forró e tudo que tinha direito, pastor. Eu fiquei até tremendo assim, com vontade de dançar, mas eu evitei. A Bíblia diz que o povo estava dançando quando Moisés chega. Eu estou falando sério. Tem irmãos que é uma benção, é firme, mas vai para um ambiente onde toca forró e ele gostava do forró, ele peca. O pezinho fica como? Quem era do pagode até canta, di. A pessoa é firme e ama o Senhor, mas a fraqueza dela era o cigarro. Aí vai andar com os amigos que fumam. Ah, pastor, eu pequei, fumei. Claro. Quando era o tempo de ir para a guerra, tempo dos reis ir para a guerra, sabe onde o Davi estava? Na sacada, descansando, e aí apareceu uma mulher linda e maravilhosa, Betseba. Os irmãos que têm fraqueza de mulher, sabem bem como é isso. Fica no ambiente propício, vai no ambiente de academia, vai no ambiente de praia,
Vai num ambiente onde as mulheres usam poucas roupas, vai ser tentado, irmão. Aí você conversa com ele, irmão Leandro. Meu irmão, o que aconteceu, meu irmão? Tua mulher é nova, é bonita. Tua mulher é uma serva de Deus. Ah, pastor, foi fraqueza, eu não aguentei. E, no geral, o cara trai com uma mulher ridícula, horrorosa, feia. É sério isso? Hã? É sério isso? Uma vez eu fui fazer uma audiência, e aí o rapaz estava acompanhado de um amigo. O amigo virou e disse assim, ele sabe que eu sou pastor, falou, pastor, foi essa mulher que ele traiu a mulher dele? Eu falei, foi. Ele nem o diabo usando eu cairia. No mínimo eu tinha que estar bêbado e pôr a bandeira do Flamengo lá. É uma obra maligna, irmãos. E não tem explicação. Foi mais ou menos a situação de Arão. Ô Moisés, o povo pressionou. Sabe como que é esse povo terrível? Aí eu peguei, pedi as bijuterias, joguei e saiu esse bezerro aí, Moisés. Me perdoa, cara. E o Moisés irado. Por gentileza, eu vou pedir que você abra no capítulo 34 de Êxodo. Estamos terminando, irmãos. Capítulo 34 de Êxodo. Verso 1. Capítulo 34 de Êxodo, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. A primeira ida de Moisés, quando ele sobe, ele chegou lá e a Bíblia diz que a tábua estava pronta, escrito, frente e verso. E ali estava a resposta de Deus para o povo que precisava de leis para organizar mais de 2 milhões de judeus. Agora, depois da ira dele, que quebrou o que Deus deu, Deus até restituiu. Só que agora ele tinha que ir pegar as pedras, talhar as pedras, deixá-las em tamanho igual às primeiras e subir com as pedras. Para quê? Para que Deus escrevesse nelas. Sabe o que isso me reporta, irmãos? Quando você está irado, que faz o que não tem que fazer, o teu fardo se torna muito mais pesado. E você passa a ter que fazer coisas que você não faria, porque Deus teria te abençoado a primeira vez. Você, discípulo de Jesus, cuidado para não perder a tua salvação por causa da ira. Eu vou sair dessa igreja. Por quê, irmão? O que tem? O que aconteceu? Eu estou irado. Irado com o quê? Não me deixam louvar, não me deixam orar, não me deixam evangelizar. Eu estou irado. Por quê, irmão? Porque o irmão não me fala quando é o dia da célula. Eu estou muito chateado com esses. A Priscila só vem de camisa preta. Eu já falei com ela que tem que vir da camisa branca. Os irmãos não fazem assim uma camisa bonitinha. Eu estou irado. Esse pastor só quer ficar cuidando desse Caleb. Não me dá mais atenção. Eu estou irado com o Fran. O Fran senta ali e só fica dormindo. Eu estou irado com esse pessoal da mídia. Toda transmissão eles tiram foto minha, só foto que eu estou dormindo. A foto que eu estou acordada não tira. Está me perseguindo. Olha, Joana, esses irmãos estão me perseguindo. Eu vou sair dessa igreja. Estou irado. Eu estou irado com os irmãos dessa igreja. Por quê? Todo carnaval eles vão para o retiro. Estou irado. Você já viu como as meninas dançam? Só elas 3 que dançam. Eu queria dançar também. Então vai lá, pô. Eu com 120 quilos vou dançar como, Priscila? Vigia. Senão eu vou ficar irado aqui também, Fran.
Eu estou irado com a irmã Cleide. Por quê? A irmã Cleide só faz empada para o pastor. A empadinha, já viu a empadinha dela? Deliciosa. Eu vou confessar um pecado, Cleide. Eu nem comia empadinha. Você me fez passar a comer empada. Irmãos, eu estou irado. Estou irado. Nada dá certo. Cuidado. A ira não produz a justiça de Deus. E a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Amém? Amém?